Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar um pouco sobre se reinventar, sobre como muitas vezes a vida faz com que a gente tenha que redirecionar a rota, muitas vezes revisar os nossos atos, aonde a gente está e aonde a gente pode ir. Então, se você se sente um pouco deslocado ou precisa um pouco parar, respirar e se escolher de verdade, fica nesse vídeo que a gente vai ter um papo profundo hoje sobre se reinventar. Muitas vezes na minha vida, eu já escutei muitas pessoas dizendo que já passaram por diversas fases diferentes. Seja uma fase um pouco mais abrasiva e positiva, uma fase um pouco mais negativa. Eu acredito que todo mundo tem essa dualidade na própria vida. Só que uma coisa que muitas vezes a gente deixa escapar dos nossos próprios pensamentos ou do nosso próprio entendimento é a nossa capacidade de observar essas circunstâncias de uma forma um pouco mais diferente. Por exemplo, cada um tem uma personalidade diferente da de outras pessoas, por exemplo. Só que muitas vezes a gente acaba esquecendo que essa personalidade faz de nós seres únicos, autênticos e que não precisamos estar nos moldando na visão de outras pessoas para aceitar a nossa personalidade, ou muito menos ser alguém que traz benefícios com aquela personalidade. Só que muitas vezes o que acontece é uma extrema comparação entre o seu jeito de ser com o jeito de ser de outras pessoas. E isso faz com que a gente tenha um certo impasse entre quem nós somos e quem nós queremos ser. Eu acho que se reinventar está muito atrelado a essa dualidade de personalidades. Eu acredito que ao longo da nossa vida, a gente vai experimentando novas fases, a gente vai encerrando novos ciclos e iniciando outros. Eu sou uma pessoa que está sempre se reinventando. Eu não fico parada por muito tempo. Quando eu inicio um novo ciclo na minha vida, eu já começo a me ver de uma outra forma. Eu já começo a ver o que eu posso melhorar, o que eu não posso, o que eu devo reajustar. E eu acho que isso é necessário na nossa vida, no nosso dia a dia, na forma como a gente age, na forma como a gente se vê. E muitas vezes a gente acaba deixando que os outros interfiram nessa nossa decisão, sendo que ela deveria ter sido tomada por nós mesmos. Por exemplo, quando você decide mudar o estilo do seu cabelo ou simplesmente mudar o estilo das suas roupas, você não precisa ficar pedindo a opinião do outro para entender a sua própria opinião e buscar o seu próprio gosto. O que muitas vezes você pode fazer é fazer uma pasta no Pinterest com roupas que você acha icônica e que você acha que ficariam super estilosas em você. E procurar aspectos que se assemelhem àquele estilo que você quer transmitir. Ou mesmo fazer uma lista das coisas que você gosta ou não em uma roupa. Enfim, há diversas formas de fazer isso. Mas você não fica buscando atentamente a aprovação alheia, você fica buscando a sua própria aprovação. O que você acha que vai fazer ou não diferença. E aonde eu quero chegar com essa comparação? O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente, ao invés de se reinventar de verdade, ter um olhar diferente para nós mesmos, a gente acaba voltando esse olhar para o outro. O que o outro gostaria de ver na gente? O que a gente gostaria que o outro percebesse na gente? Como a gente gostaria de ser percebido pelo outro? Mas e por você mesmo? Quantas vezes você perguntou a forma com a qual você gostaria de ser vista andando por aí ou estando em um lugar? A forma como você gostaria de ser percebida se estivesse olhando para si mesma no dia a dia? Eu acho que é essa percepção que faz total diferença. Atualmente eu tô passando por uma fase da minha vida da qual tá acontecendo diversas mudanças. Na minha forma de pensar, na minha forma de agir. Eu sempre fui uma pessoa que passava a imagem de boazinha demais, que passava pano pra muita coisa. E isso fez com que muitas vezes eu engolisse muitas coisas e me deixasse de lado. Só que isso acaba sugando a nossa energia e acaba deixando a gente insegura ao longo do tempo. Quando uma pessoa, por exemplo, constantemente te critica, só que você não quer perder o vínculo com aquela pessoa, você acaba aceitando isso de forma calada. Você às vezes não expõe para outra pessoa o que você está sentindo ou o que aquela pessoa te faz sentir. E isso é o que de fato faz com que você se trave, você não consiga ser você mesmo, você tenha dificuldade para se abrir, para encontrar e buscar novas oportunidades. E eu acredito que se reinventar está atrelado justamente a reencontrar quem você é. A gente passa a vida inteira nos nossos corpos, com o nosso cabelo, com nossos olhos, com o nosso corpo, com as nossas peculiaridades, com a nossa personalidade.
Então, por que você vai se basear no outro quando você tem um universo todo dentro de você mesma? Eu sei que muitas vezes as críticas ajudam a gente a evoluir, e de fato, você ser criticada positivamente de forma consciente é algo maravilhoso para o seu crescimento pessoal. Por exemplo, você é uma pessoa que é muito autocrítica e você acaba pensando que tudo que você faz está errado, que você poderia ter feito melhor. Olhar para si mesma com um olhar de compaixão é necessário para você continuar evoluindo. Você nunca vai alcançar a perfeição. Por mais que você tente, se esforce, queira muito e almeje algo, você vai conseguir aquilo. Mas você não precisa ser perfeita para alcançar aquilo. E é justamente esse ponto que a gente se perde às vezes. Porque a gente acredita que tem uma linha de chegada final para chegar. Que a gente vai ter um glow up, que a gente vai fazer isso, que a gente vai fazer aquilo, e a gente finalmente vai ser a pessoa que a gente quer, e a gente não vai mais encontrar defeitos, não vai mais encontrar o que melhorar. Só que a vida não funciona assim. Por mais que pareça que a vida é perfeita, a gente vai sentir saudade de algumas fases da nossa vida, a gente vai sentir vontade de se reinventar, de se tornar uma outra pessoa. E é essa graça da vida. Se a gente fosse sempre as mesmas pessoas, se a gente conhecesse sempre as mesmas pessoas e vivesse sempre as mesmas experiências, o mundo seria um lugar tão chato. É tão bom você olhar pra si mesma e você nem mesmo se reconhecer ao longo do tempo, no bom sentido, tá? Você percebeu o quanto você evoluiu, o quanto você se transformou outra pessoa, o quanto o seu brilho no olhar mudou ao longo do tempo. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. O que muitas vezes eu também escuto as pessoas falando é que elas não conhecem a si mesmas. Por exemplo, esses dias, acredito que faz umas 3 semanas atrás, eu participei do programa da Latin Learning Academy, que é a LALA, Programa de Jovens Líderes da América Latina. Nesses programas, o que eu estava esperando? É um acampamento virtual de liderança. Então, eu estava pensando que eu aprenderia a gerenciar uma empresa, a gerenciar um projeto, só que eu fui pega de surpresa. Foi basicamente uma trilha de educação emocional e mental. Eu conversei com diversos jovens, mais de 50 jovens de todos os estados do Brasil. A gente trocou experiências, momentos íntimos, reflexões, pensamentos, palavras, e tudo isso me fez refletir um pouco mais sobre a minha vida. Às vezes a gente se limita tanto a um único personagem, a ser uma única pessoa, a ter uma única performance, e acaba esquecendo tanto que a gente já é. Eu sou uma pessoa que muitas vezes buscava o perfeccionismo nas coisas, buscava a perfeição em determinada coisa, não para se sentir melhor que os outros, mas para saber e sentir que aquele esforço e aquela dedicação realmente estava valendo a pena. Enquanto na verdade eu já tinha construído um monte de coisas e que eu não estava parando para olhar para trás daquele tanto de coisa que eu já tinha conquistado. Eu estava focando apenas num único ponto. E me reinventar, me conectar com pessoas novas, me abriu o olhar de uma forma que eu acho que eu nunca tinha parado para pensar antes. Quando você é do interior, quando você não conhece muita gente, como na cidade, ou quando você não tem tantas oportunidades internacionais, você acaba se limitando muito a um único espaço e a uma única mentalidade das pessoas. Mas quando você começa a expandir um pouco mais a sua visão, com outras pessoas que têm visões diferentes da sua, você acaba compreendendo que o processo de se reinventar, de se reconstruir, de se transformar ao longo do tempo, não depende só de você. Depende de quem você é e do que você quer ser para si mesmo. Não é sobre o que o outro percebe ou como o outro te percebe. É como você percebe a si mesma e como você quer ser reconhecida por si mesma. Então, eu espero que esse vídeo, que essa conversa hoje tenha te ajudado. E lembre-se sempre que o processo de transformação ele é eterno. A gente vai passar por outros ciclos, vai viver outras experiências, vai conhecer novas pessoas. E por mais que esse processo esteja sendo difícil agora, que você possa estar sentindo muita insegurança, muito medo, ou estar na melhor fase da sua vida, infelizmente são ciclos que passam, ou felizmente. Mas sempre vai ter uma nova aventura, uma nova descoberta, um novo momento, uma nova oportunidade e uma nova versão de si mesma. Então, acolha essa versão com muito
muito carinho e cuidado. Aproveite cada momento, porque por mais que não pareça, você vai sentir falta em algum momento da sua vida. Nosso cérebro ele tende a só lembrar dos momentos bons. E por mais que não pareça, que pareça agora que você nunca vai querer lembrar desse momento, você vai acabar lembrando de uma coisa ou boa ou outra que aconteceu. Mas eu espero que você consiga encontrar a si mesma, se reencontrar e encontrar quem você é de verdade. E não tenha medo de ser você mesma. O mundo está precisando de pessoas que se acolhem e que são autênticas, e não pessoas que se espelham nas vidas alheias.